Então, o que é uma fila de prioridade? O contexto, pessoal, é o seguinte, eu vou usar aqui esse último exemplo, o exemplo que eu usei na última aula, né, que é um guichê de atendimento. Então, você tem aqui uma pessoa que está fazendo algum atendimento, né? Ou um caixa de banco, farmácia, supermercado, enfim. E aí você tem aqui as pessoas que vão se dirigindo para esse, né, guichê, para serem atendidas. E aí o que acontece? Quando uma pessoa está em atendimento, outras pessoas podem chegar naquele momento. E aí você precisa que essas pessoas que chegaram depois aguardem a vez dela. E aí é quando a fila se forma. As pessoas vão chegando, os elementos vão entrando sempre no final, eles se colocam após o último elemento que chegou e vão formando a fila, né? Quando um atendimento vai ser realizado, o primeiro da fila é removido para fazer o atendimento dele. E aí, né, os demais continuam lá aguardando. Enquanto aquele cara recebe atendimento, vai chegando gente, essas pessoas vão indo para o final da fila. Beleza. Terminou esse atendimento, o cara sai, e o próximo da fila, ou seja, o cara que está na primeira posição, ele vai ser atendido. E o processo continua. Só que nessa história, a gente sabe que existem as prioridades, né? Pode chegar alguém que tem alguma prioridade, como por exemplo um idoso. Vamos imaginar que, né, tenha um idoso. Eu vou representar aqui o idoso. Vamos colocar aqui uma bengala. Vamos supor que seja um idoso realmente, né, que tenha a locomoção bem limitada. Então chegou aqui um idoso. O que é que vai acontecer? Ele tem prioridade sobre os demais. Então, na hora que ele entrar aqui na fila, ele não vai ficar aqui no final. Na verdade, o que é que vai acontecer? Ele vai passar na frente de todo mundo para ficar lá na frente da fila. E aí ele vai aguardar a vez dele ser chamado. Ok? Só que enquanto ele está aguardando, pode ser que chegue outro idoso. Aí o que vai acontecer? Esse idoso tem prioridade sobre os demais. Então ele vai passar na frente. Só que aqui tem um idoso que tem a mesma prioridade do que ele. Aí o que é que vai acontecer nesse caso? O idoso que chegou agora vai ficar após o idoso que já estava na fila. Por quê? Porque isso é uma fila, né? Então, como eles têm a mesma prioridade, quem chegou primeiro vai sair primeiro. Ok? E assim por diante. Se chegar alguma pessoa que não tenha prioridade, essa pessoa vai se colocar, vai ficar lá no final da fila como outra qualquer. Ok? E se por acaso chegar alguém que tenha também uma prioridade, mas não seja tão prioritário quanto o idoso, vamos supor aqui uma gestante. Vou desenhar aqui uma barriga, né? É, vai ficar assim, é uma barriga, está grávida, o importante é representá-la. Então o que é que vai acontecer? Ela vai entrar na fila,
tem prioridade sobre todo mundo aqui, mas ela não tem prioridade sobre os idosos. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar aqui, na frente das outras pessoas, mas após os idosos. Quando esse cara aqui sair da fila, o próximo é chamado, ele vai ser atendido, vai embora, o próximo é chamado, ele é atendido, vai embora, próximo vai ser chamado, é atendida, vai embora, e aí esses aqui vão ser atendidos. Então esse é o processo, tá, de funcionamento, a ideia por trás da fila de prioridades, ok? E a gente vai ver exatamente a implementação, como que a gente implementa uma fila de prioridades, tá? Lembrando que a fila, ela tem essas operações aqui, né? Enfileirar e desenfileirar, que são a enqueue e dequeue, que a gente implementou na última aula, ok? Bom, então vamos lá. Então vamos partir aqui para a implementação. O código da última aula foi esse aqui, né? A gente implementou a fila estática, usando vetor, e implementamos a fila dinâmica, usando a lista dinâmica como base, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa hoje. Vamos implementar a nossa fila dinâmica, só que tem um detalhe. Existem 3 maneiras de implementar uma fila dinâmica, ok? E essas 3 maneiras a gente vai ver de uma por uma, detalhadamente, tá certo? Bom, o conceito da fila de prioridade está claro aí para vocês? É um conceito, né, intuitivo, bem simples do dia a dia. Então vamos lá, vamos implementar. Como é que a gente pode implementar uma fila de prioridades? É o seguinte, ver se eu tenho aqui. Tenho. Vou usar esse esquema aqui que já está pronto. Existem 3 maneiras de implementar uma fila de prioridade, tá? A fila de prioridade, ela também é chamada de lista de prioridades, tá ok? É uma outra maneira que vocês podem encontrar aí nos livros, na internet, né? Ela também é chamada de lista de prioridade. A primeira maneira é usando uma lista não ordenada, tá? Uma lista dinâmica não ordenada. A segunda maneira é usando uma lista, no caso vou usar também dinâmica, uma lista ordenada. E a terceira maneira é usando uma estrutura que a gente chama de HIP, tá? Que a gente vai aprender aí na próxima semana. Então são as 3 maneiras que eu tenho de implementar uma fila de prioridade. As 2 primeiras vocês já conhecem muito bem. É uma lista não ordenada e a lista ordenada. A terceira é que é uma novidade, mas é um conceito bem simples. Então, hoje a gente vai focar na lista não ordenada, na implementação usando lista não ordenada. Tá ok? Bom, para fazer essa implementação, a gente vai precisar estabelecer um conjunto de prioridades, né? Diferentes níveis de prioridade. Então, é muito comum você atribuir números para essas prioridades. Eu vou usar aqui um sistema de prioridades bem simples, tá? Mas você pode ter sistemas com vários níveis. O que a gente vai usar aqui vão ser essas 3 prioridades. A gente vai indicar a prioridade 0 como a mais alta de todas, a prioridade 1 como média e a prioridade 2 como baixa. Ou seja, quanto menor o número, maior a prioridade. Tá certo? Você pode ter
vários níveis, aí fica a critério de cada um, fica a critério da aplicação que vai ser desenvolvida, né? Eu, por exemplo, já usei uma aplicação que usava 5 níveis de prioridade, né? Tinha alta, média baixa, baixa. Não, e tinha até mais uma que era urgente, era a sexta. Aí a urgente era aquela prioridade para tudo e resolve, né? Então a gente vai usar para simplificar somente 3 prioridades. E aí a gente vai precisar também, na nossa lista, incluir no nó um atributo para armazenar a prioridade. Então a nossa lista não ordenada, ela vai ficar com essa cara aqui, ó. Tá? Ela vai ficar com essa cara aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui a implementação. Como a gente vai partir? Vamos implementar a fila de prioridade usando a lista não ordenada. Então vou começar aqui do zero. Tá? Eu vou começar aqui do zero. Eu vou criar uma classe chamada fila prioridade LNO, de lista não ordenada, tá bom? Só para ficar claro aqui. Aí eu vou pegar aqui a lista não ordenada, a nossa lista não ordenada, que é a lista dinâmica, né? Vou usar o código dela como base. Fazer a mesma coisa que a gente fez com a fila, né? Que a gente fez na aula passada. Partindo daqui. Beleza. Aí a nossa fila de prioridade, ela vai se basear no nó, e o nó, ele agora vai ter uma prioridade. Então eu vou usar o seguinte, eu vou criar aqui um nó à parte, só para diferenciar. Vou chamar de nó P. Vai ser a nossa nó da nossa fila de prioridade. Beleza. Aí agora aqui, a gente vai ter prioridade. E essa prioridade vai ser passada como parâmetro para o construtor do nó. Para que eu possa alterar o seu valor. Aqui, tudo bonito. Nosso nó P. O nó da nossa fila de prioridade. Na nossa classe fila prioridade LNO, né, de lista não ordenada, a gente vai usar aqui, né, temos um método adicionar, que vai adicionar no final, tá certo? Então a nossa lista sempre vai ficar adicionando no final, que é uma lista não ordenada, e o método, a gente já viu na aula passada, que é o enqueue. A hora que eu inserir, eu vou passar como parâmetro uma prioridade. Prioridade. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte mais, pessoal. Só para fins didáticos, eu vou manter esse exemplo aqui.
Então, o dado, eu vou armazenar o nome das pessoas, só para simplificar. Eu vou mudar aqui para string, ficar mais adequado o nosso exemplo. E agora o nosso enqueue está pronto. Né? Ele vai receber o elemento e a prioridade dele e vai colocar, né, dentro da minha lista. Tá? Eu vou usar uma lista para implementar essa fila de prioridade. Então ele vai ficar dentro da minha lista não ordenada. Fica lá no final. Ok. Agora a gente precisa fazer o dequeue. Então como é que vai ser o dequeue? O enqueue está claro. Como é que vai ser o enqueue aqui? Deixa eu só apagar aqui para a gente só entender como é que vai funcionar. Então, primeiramente, vai chegar o João, ele vai entrar, e eu vou colocar o João na minha lista, né? Na minha lista dinâmica não ordenada. Aí depois vai chegar outra pessoa, o João tem prioridade 2, prioridade baixa, vai entrar outra pessoa, a Maria, prioridade baixa também, vai ficar no final da minha lista. Depois vai chegar o José, prioridade baixa também, vai para o final da minha lista, né? Vai chegar mais um que é o Rui. O Rui é prioridade alta, 0. E aí o nó do Rui vai ficar no final da minha lista, tá? Professor, mas o Rui não tem prioridade alta, era para ele estar no começo. Ok. Mas aqui, atenção. Eu estou usando uma lista não ordenada para armazenar os elementos da minha fila de prioridade. Então, na hora que eu armazenar dentro da minha lista, para mim não vai importar onde esse nó vai ficar. O que é que vai importar para mim? É a ordem em que esses elementos vão sair da fila, porque a fila ela é first in, first out. Então, quem entrar primeiro, sai primeiro. Então, o que vai importar para mim aí é a ordem da saída. Onde que ele vai ficar armazenado, tanto faz, tá? Então, o Rui pode ficar aqui no final da minha lista não ordenada. Vou colocar mais uma pessoa, a Ana com a prioridade 0. Do mesmo jeito, fica no final da lista. E depois a Marta. Pronto. Agora a minha lista, né? Tá com os nós, com as pessoas que estão na minha fila. Agora vem o dequeue. O que é que o dequeue vai fazer? Ele vai tirar dessa lista primeiro as pessoas que têm a prioridade alta. Na hora que eu tirar alguém da fila de prioridade, tem que sair de lá a pessoa com a prioridade mais alta. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que buscar aqui dentro dessa fila, dessa lista, quem é que tem a prioridade mais alta, quem tem prioridade 0. Na hora que eu encontrar o primeiro nó com a prioridade 0, eu removo ele. Tá? Por que o primeiro? Porque ele é o primeiro, né, que entrou. Porque como eu estou inserindo sempre no final, o primeiro que entrar vai ficar antes de quem entrar depois. Então, na hora que eu percorrer e procurar alguém e encontrar, essa primeira ocorrência, ela realmente foi a primeira que entrou. Então, o nosso dequeue, né? O adicionar numa posição não existe. O nosso dequeue, ele vai não mais remover do final. Ou remover do início, desculpa. Como era na fila tradicional. Né? Na fila clássica, o nosso dequeue, só lembrando, ó, ele removia o primeiro elemento. Só que agora eu não posso fazer isso. Eu tenho que remover
primeiro elemento com a prioridade mais alta, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui, aproveitar essa estrutura do remover de uma determinada posição. Só que, em vez de remover de uma determinada posição, eu vou remover de uma determinada prioridade. Então, na hora que eu remover, eu vou dizer qual é a prioridade que eu quero. E aí ele vai tirar essa pessoa que ele vai encontrar. Beleza. Então, eu vou criar aqui, aproveitar essa lógica que a gente já conhece, e vou pesquisar pela prioridade. E essa função vai trazer para a gente o endereço do nó, do primeiro nó com aquela prioridade. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter esse pesquisar aqui de uma posição. Eu posso querer saber quem é que está na posição tal da minha fila, né? Posso querer saber. Então, vou manter. Só que eu vou criar aqui um pesquisar prioridade. Vai fazer o quê? Recebe a prioridade. Vai receber a prioridade, vai buscar dentro do da minha lista e vai devolver o endereço dele, tá? Como é que vai ser isso? Vamos percorrer a nossa fila, né? Desculpa, a nossa lista. Vamos ter aqui o auxiliar, nosso bom e velho auxiliar, que vai ter a função de iterador, ou seja, vai ficar iterando aqui, ó, ponta para o primeiro, depois para o segundo, terceiro e vai indo, né, conforme a gente já aprendeu. Então, vou fazer o seguinte, vou começar do primeiro e vou buscar o seguinte. Enquanto o auxiliar, ponto, prioridade, for diferente da prioridade que eu estou buscando, eu vou fazer o quê? Vou fazer o auxiliar receber auxiliar ponto próximo, tá? Auxiliar recebe auxiliar ponto próximo. Deixa eu só mudar aqui essas referências. Onde era nó, agora é nó P. Ah, ele vai dar um problema aqui. Só botar aqui então. Só esses dois. Ok. Pronto. Então, tudo como nó P.
E aqui string. Beleza, só para compatibilizar aqui. Então, pesquisar a prioridade vai começar do primeiro. Enquanto a prioridade do nó for diferente de prioridade, ele vai passando para o próximo. Então, ele vai só fazendo isso. Se eu estiver buscando o nó com prioridade 0, ele vai testar. A prioridade desse é igual a 0? Não. Então, ele vem para cá. É 0? Não. É 0? Não. É 0? É. Então, ele vai parar aqui e vai sair. Quando ele chegar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou retornar o nó auxiliar. Eu vou retornar o endereço do nó que eu encontrei. Tá? E se por acaso na minha lista não tiver nenhum nó com aquela prioridade que eu estou buscando, vamos supor que eu quisesse buscar a prioridade 3, né? Vamos supor que tivesse uma prioridade 3, muito baixa. Ele ia buscar, isso é 3? Não. 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 Aí ele ia passar para o próximo e aqui ia ficar nulo. Então, quando ele não encontrar, ele vai retornar nulo, né? Esse auxiliar vai sair desse loop com um valor nulo. E aí é importante a gente até colocar, enquanto o auxiliar for diferente de nulo e o auxiliar prioridade é diferente de prioridade. Tá? Se eu não botar isso daqui, a hora que ele chegar aqui, nesse momento, o auxiliar recebeu o valor nulo, ele vai testar se existe a prioridade diferente de prioridade. E ele vai dar null point exception, vai dar esse erro maldito, né, que inferniza a vida da gente quando a gente está estudando, aprendendo estrutura de dados. Então agora, com isso daqui, né, se o auxiliar for diferente de nulo e a prioridade desse nó for diferente da que eu estou buscando, aí ele vai avançar. Se o auxiliar for igual a nulo, ele já para aqui. Vai dar falso, né? Toda essa condição vai dar falsa. Então aqui mesmo ele já para. Nem adianta testar a próxima. Aí ele sai e vai retornar nulo. Ok? Então a nossa pesquisa prioridade já está trabalhando, né, com esse recurso. Se não encontrar, vai retornar nulo. Vou botar aqui o nó P. Pronto. Voltando lá para o DQ, né, para o nosso remover. Voltando para o nosso remover. Eu vou pesquisar uma determinada prioridade. Vou receber o endereço daquele nó. E agora eu vou fazer o quê? Vou remover aquele cara da minha fila. Então, por exemplo, se eu quiser remover aqui alguém com a prioridade 0, eu vou passar aqui a prioridade 0. Ele vai encontrar o nó do Rui. Aí ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o José apontar para a Ana. Então ele vai ter que fazer o José apontar para a Ana. Só que aqui eu já não tenho mais acesso ao José, né? Eu teria que estar olhando, apontando para o José, para que eu pudesse fazer o José apontar para a Ana. Para resolver esse problema, já que a gente já conhece esse artifício, eu vou usar uma lista duplamente encadeada. O que eu quero é simplificar. Então, vou ter aqui o anterior. Não vou usar mais aqui a simplesmente, que ela vai dar trabalho.
a duplamente, pelo menos eu mantenho, né, a referência para frente, para trás. Eu tenho que tomar só esse cuidado aqui no enqueue. Quando o último ponto próximo receber um novo, eu tenho que fazer um novo anterior apontar para o último, para completar aí o encadeamento duplo. Pronto. Então, na hora que eu encontrar o nó, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o José apontar para a Ana. Ou seja, quem é o José? Estou aqui no Rui. O José é quem? É o auxiliar ponto anterior. Então, José é auxiliar ponto anterior. O que é que eu vou fazer no José? Eu vou colocar lá no ponto próximo dele, vou colocar quem? O endereço da Ana, que está aqui, no meu auxiliar ponto próximo. E para completar o encadeamento duplo, eu vou fazer a Ana apontar para José. Quem é a Ana? A Ana é auxiliar ponto próximo. Vou jogar o que dentro do anterior dela, desse nó? Eu vou jogar o endereço do José. E o José está onde? Está no auxiliar ponto anterior. E linkou os dois. O Rui sai do meio, né? Ele sai da minha lista. E aí o processo continua. Beleza. Então o DQ está funcionando, tá, né? O coração dele aqui já está pronto para a gente testar. A gente não usa mais posição, né? Então vou nem precisar dessa verificação aqui. Bom, aí agora aqui um detalhe, pessoal. Tá? Temos o nosso enqueue, adicionando no final. Estamos usando uma lista duplamente encadeada para simplificar a nossa vida. O DQ vai pesquisar o nó com uma determinada prioridade. Aqui é pesquisar prioridade. E ele retorna o endereço. E aí eu vou apenas fazer, né, a mudança aqui das referências e decrementar o contador. Aí agora tem um detalhe. E se não tiver ninguém com a prioridade 0? Né? Então vamos supor, eu encontrei o Rui vai sair daqui dessa lista, beleza. Aí eu vou remover agora outra pessoa. Vou atrás de alguém com a prioridade 0. Ele vai buscar. Vai encontrar que é a Ana. Ele vai remover a Ana. Quando eu for remover o próximo elemento, eu vou fazer o quê? Eu não sei se ainda tem ou não elementos com prioridade 0. Eu vou então ter que buscar. Vou procurar para ver se tem alguém com a prioridade 0. Não tem ninguém. Aqui é 0 não. 0 não, 0 não, 0 não. E aí? Não tem ninguém com a prioridade 0. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar alguém agora com a prioridade 1, já que não tem ninguém com prioridade 0. Então, vou começar de novo aqui o meu percurso. É um, não. É um, não. É um, não. É um, é. Então, aqui achei um que é prioridade 1. Aí vou remover. Quando eu tirar a Marta e for remover a próxima pessoa da fila, eu não sei se tem ninguém com prioridade 0 dentro. Então, vou ter que fazer esse percurso pesquisando novamente. É 0, não. 0, não. 0, não. Chegou no final da fila. Então, vou agora pesquisar a prioridade 1. É 1, não. É 1, não. É 1, não. Chegou no final da fila.
Agora eu tenho que pesquisar prioridade 2. É 2, é. Então agora ele encontrou alguém com a prioridade 2. E aí finalmente o João vai sair da fila. Começa o processo de novo. Esse aqui é 0, não. É 0, não. Acabou. Não tem ninguém com a prioridade 0. Vai para a prioridade 1. É 1, não. É 1, não. Acabou. Não tem ninguém com a prioridade 1. Vamos atrás da prioridade 2. É 2, é. E aí esse cara vai ser removido. E, finalmente, quando eu for remover mais alguém aqui, é 0, não, chegou no final, é 1, não, chegou no final, é 2, é. E aí ele vai remover esse cara. Então, observem que quando eu for remover alguém, tá? Minha lista, né? Eu vou ter que sair percorrendo toda a minha lista até achar alguém com a prioridade 0. Depois, todo mundo percorro para ver se tem alguém com a prioridade 1. E depois, todo mundo prioridade 2. Ou seja, essa busca aqui, ela vai ter que se repetir várias vezes. Primeiro vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2. Ok? E ela vai parar essa busca quando? Né? Quando é que ela vai parar de buscar? Na hora que ela retornar o endereço do nó com a prioridade que ele achou, que ele pesquisou. Caso ele não encontre, esse nó aqui, ó, esse auxiliar vai ter nulo. E aí, se ele for nulo, significa que que eu não encontrei, que eu posso pesquisar a próxima prioridade. Então, o que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter o seguinte, pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso é que eu vou ter uma estrutura de repetição que vai ser a responsável por fazer essas pesquisas várias vezes, tá? Onde eu vou ter uma variável i, que vai começar com 0, e aí ele vai pesquisar com 0. Se ele não encontrar, esse auxiliar é nulo. Se esse auxiliar for nulo, esse é o indicativo de que eu posso repetir a minha pesquisa. E aí eu vou até inicializar ele com nulo. Pesquisa agora com o próxima prioridade. Agora eu vou incrementar ela aqui. Com 1. Se retornar nulo, significa que não encontrou. Então eu posso pesquisar com 2 e assim por diante. Então essa estrutura aqui vai fazer isso para a gente. Vou começar com 0, pesquiso. Vai retornar aqui alguma coisa. Se ele achou, vai ter um endereço. Se ele não achou, vai ter nulo. Aí ele incrementa o i. Quando ele voltar para cá e testar se o auxiliar é nulo, se ele não tiver achado ninguém com aquela prioridade anterior, o auxiliar é nulo, ele vai entrar. E aí ele pesquisa com a próxima prioridade. Quando ele sair daqui, é porque não vai ter mais, é porque ele achou alguém para remover, tá certo? Professor, mas e se a lista estiver vazia? Bom, se a lista estiver vazia, não é nem para você fazer o DQ, né? Já disse aí para vocês que esse tratamento vocês vão colocar. Então, vocês vão ter que botar aqui o tratamento, né? E já é para estar feito aí na classe de vocês. Tratar o caso da lista vazia. Verifica se está vazia. Se não estiver vazia, tudo bem. Aí você prossegue.
com isso aqui. E se estiver vazia, aí você retorna false, dá um return, dispara um exception, faz o que quiser. Ok? Beleza. Quando ele sair desse loop, eu vou ter o auxiliar, vou ter aqui o endereço do cara que eu quero remover, vou fazer a remoção e diminuo o contador. Beleza. Então agora o DQ já está implementado. Vamos só testar para ver se vai funcionar. Eu vou só acrescentar aqui o seguinte. Só acrescentar a prioridade junto com o nome do cara, da pessoa, só para a gente poder ver funcionar. Beleza. Então vamos lá, vamos rodar. Aqui é fila de prioridade agora. Vou colocar aqui aqueles exemplos lá. Primeiro foi o João. Prioridade 2. Depois vai ser Maria. Prioridade baixa também. José. Prioridade baixa também. Agora vem o Rui, que vai entrar com a prioridade alta. Agora vem a Ana, com prioridade alta também. E vem a Marta, com prioridade 1. E depois eu vou remover DQ não tem prioridade aqui, na verdade. Quem tem a prioridade é o pesquisar a prioridade. Enganei aqui. Aí vou fazer aqui o DQ várias vezes. Vou remover aqui 3. DQ, DQ. Vamos executar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pronto. Então vamos lá. Entrou aqui o João, prioridade 2, né? Entrou a Maria, entrou o José. Depois entrou o Rui, a Ana e a Marta. Aí agora eu vou começar a tirar da fila. Na hora que eu mandei tirar da fila, ele foi atrás do Rui. Né? Foi atrás de alguém com a prioridade 0. Encontrou o Rui. Aí ele removeu o Rui, ó. Não tem mais aqui. Aí quando eu mandei remover outro, ele foi atrás de alguém com prioridade 0. Ele encontrou a Ana, removeu a Ana. Agora eu vou mandar remover alguém, vou mandar remover de novo aqui. Para ele tirar a Marta, né? Ele vai atrás de alguém com a prioridade 0, não encontra. Vai atrás de alguém com a prioridade 1 e encontra a Marta. Vamos rodar aqui para ver. Beleza. Deu null point exception, né? O erro maldito lá. A gente sabe já que quando esse erro dá, provavelmente
Eu estou manipulando nas pontas lá, né? Esqueci de alguma coisa. E realmente eu esqueci. Esqueci que a Marta aqui, ó, ela está no final. Então, nesse momento, a gente tem essa situação aqui. Então, o que é que vai acontecer? Bem aqui, o anterior ponto próximo, o auxiliar é a Marta. O anterior ponto auxiliar ponto anterior ponto próximo recebe auxiliar ponto próximo. Beleza. Então, esse valor aqui, auxiliar anterior ponto próximo, esse valor aqui, ele vai colocar bem aqui. Beleza. Só que aqui é que está o problema. O auxiliar ponto próximo, ponto anterior. Mas quem é o auxiliar ponto próximo? Aqui é nulo, né? O auxiliar ponto próximo é nulo. Então, ele não tem o campo anterior da null point exception. Então, é justamente aqui na linha 39 que ele está dando erro. Então, só posso fazer isso se o meu auxiliar ponto próximo é diferente de nulo, né? Quando o meu auxiliar ponto próximo é diferente de nulo. E ainda tem um detalhe. Se tiver alguém depois da Marta, né? Se tiver alguém... Não, desculpa. A Marta é o último elemento da lista. Então, se eu for remover a Marta, o último elemento vai passar a ser o José. Então, eu tenho que fazer, né, todo esse tratamento que a gente já sabe que tem que fazer. Então, basicamente, vai ser o quê? Vai ser o seguinte. Se o auxiliar que eu estou removendo, se o auxiliar for diferente, e esse problema aqui do final vai acontecer também lá no início, né? Então vão ser dois. Vou resolver aqui o da Marta primeiro. Se o auxiliar for diferente de último, é que acontece. Se ele não for o último, eu posso fazer isso tranquilamente. Porque eu sei que o auxiliar ponto próximo está preenchido com o endereço, ele não é nulo. Tá? Ele não é nulo. Então eu tenho alguém depois dele para poder referenciar. Agora, se o auxiliar ponto próximo for igual ao último, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atualizar com o último, recebe o último ponto anterior. Então, esse cara aqui era o último, agora eu vou dizer que esse agora é o último. Então, vou ter que fazer isso. Esse mesmo tratamento eu tenho que fazer lá naquele outro comando, só que isso aqui vai ter que ser contrário. Se o auxiliar for diferente do primeiro, aí eu posso pegar o anterior dele, setar o próximo. Agora, se for igual ao primeiro, eu não posso fazer isso aqui, mas aí eu tenho que fazer primeiro, recebe primeiro, ponto próximo. Então, é o tratamento que a gente já sabe que precisa ser feito nas pontas, né? Senão ele vai dar o null point exception. Então vamos lá, vamos rodar para ver se resolveu. Aparentemente sim.
Então, removeu o Rui, né? Removeu depois a Ana, ficou a Marta, mandou remover de novo alguém. Aí ele buscou prioridade 0, encontrou prioridade 1, removeu a Marta. Pronto. Agora eu vou remover mais 3 vezes. Vou remover esses 3 caras aqui. É o seguinte, tem que dar bom exemplo, né? Então, vou fazer Ctrl C, Ctrl V não. Vou dar remover todo mundo. 6 elementos. Comando de repetição. Pronto. Então tá aqui. Inseriu todo mundo, mandou remover uma vez. Aí ele trouxe o Rui, tirou o Rui. Mandou remover a segunda vez. Aí ele vai encontrar a Ana com a prioridade 0. Vai mandar remover pela terceira vez, o terceiro elemento. Ele vai atrás de alguém com a prioridade 0, não tem. Aí busca alguém com a prioridade 1 e acha a Marta. Beleza. Removeu a Marta. Aí aqui, vamos remover o quarto elemento. Vai buscar alguém com a prioridade 0, não tem. Busca alguém com a prioridade 1, não tem. Busca alguém com a prioridade 2, ele encontra aqui já o João. Removeu o João. Ficou só a Maria e o José. Mandei remover de novo. Buscou com a prioridade 0, não tem. Prioridade 1, não tem. Com a prioridade 2, achou a Maria. Aí ficou só o José. E aí, mandou buscar, remover. Mesmo jeito. Não tem com prioridade 0, não tem com 1, achou o 2 e removeu. E aí a lista ficou vazia. Então agora a nossa fila de prioridade ficou implementada. Então o que é que a gente tem aqui? Temos uma fila, né? Ou seja, uma lista do tipo FIFO, só que ela possui prioridade. Eu não posso tirar da fila qualquer um, né? Eu tenho que tirar o que entrou primeiro. Só que eu só posso fazer isso de acordo com a prioridade. Eu vou tirar primeiro quem tem a maior prioridade. Sempre eu vou tirar primeiro quem tem a maior prioridade. Se não tiver ninguém com a maior prioridade, eu diminuo a prioridade e vou fazer a mesma busca, até chegar, né, na prioridade encontrada.